Fala, Fogão! No vídeo de hoje eu quero trazer aqui um tema que toda a torcida do Botafogo tem comentado ao longo dessas últimas partidas. Que o Botafogo tem sido sistematicamente prejudicado, principalmente em relação ao uso do VAR. Esse é um ponto muito sensível, porque tem torcedor que vai me odiar pelo que eu vou falar e tem torcedor que vai concordar comigo. Na minha opinião, tá? Eu sou dessa opinião, que o Botafogo ele tem que vencer as partidas apesar dos possíveis erros de arbitragem. O que eu quero dizer com isso? Se o Botafogo joga para fazer 2, 3, 4 gols a cada partida, a gente não vai precisar ficar se preocupando tanto assim com os erros, porque os erros vão acontecer. E eles vão acontecer pelo seguinte, não é uma perseguição ao Botafogo. Não dá pra gente falar que o Botafogo é perseguido pela arbitragem, porque os erros acontecem também com outros times. Isso é um erro de critério. O VAR ele tá errando porque a cada partida, aqui no Brasil pelo menos, tem um critério. Tem jogo que a bola bate na mão do adversário dentro da área e é dado pênalti. Tem jogo que aquele mesmo lance não é considerado nada. Tem jogo que um jogador, quando bota o braço assim em volta do adversário e o cara cai, é pênalti. Já contra o Internacional, o Marcelo Benevenuto teve esse tipo de lance envolvendo o Lindoso e nada foi assinalado. Nem o VAR foi chamado para revisar. Então assim, a falta de critério é o grande X da questão. Não é a gente entrar numa de que o Botafogo é sempre prejudicado, o Botafogo é sempre alvo da arbitragem, o Botafogo é isso, o Botafogo é aquilo. Porque dessa maneira, a gente acaba escondendo aquilo que o Botafogo deixou de fazer para vencer as partidas. Por exemplo, diante do Fortaleza, ficou aquela discussão, aquela jogada em cima do Bruno Nazário, foi pênalti ou não foi? É interpretativo na minha opinião. O jogador do Fortaleza, ele sobe para tirar a bola e ele cabeceia a bola. Só que na queda, ele derruba o Bruno Nazário. Ele tinha como mudar a trajetória dele no ar? Não tinha. Ele ia cair ali. Mas ao mesmo tempo, o Nazário ia sair em direção ao gol. E aí como é que você faz? Pra mim é o seguinte, quando o lance é interpretativo, ele é passível de discussão, de debate, pode ser marcado qualquer coisa. Você pode marcar a falta, como você pode não marcar. Essa é a minha visão. A partir do momento que um lado pensa, foi falta, e o outro lado fala, não, esse tipo de jogada não é nada. Isso é passível de interpretação. É diferente, por exemplo, de uma cotovelada. Cotovelada não tem interpretação. Eu dei a cotovelada, é falta e vermelho, acabou. Não tem debate em relação a isso. Impedimento não tem interpretação. Ou tá ou não tá. Quando você pega lances que pode ser, pode não ser, porque a interpretação varia de cada um, esse tipo de coisa vai acontecer. Então esses lances em que o Botafogo pensa ter sido prejudicado, em algumas circunstâncias vai ter esse debate. Foi ou não foi? Isso aí é passível realmente de marcação de pênalti ou não, faz parte do jogo, esse agarra-agarra dentro da área? Como é que faz para interpretar? Se você for perguntar para qualquer torcedor do Internacional, o lance lá do Matheus Babi em cima do Patrick vai ser falado, foi falta, com toda certeza. Inclusive eu li na internet vários torcedores do Internacional dizendo que tinha que expulsar o Matheus Babi porque foi uma cotovelada, o cara bateu com o cotovelo no rosto do Patrick e tal. Não é para tanto. Mas a grande maioria dos torcedores do Internacional vão falar, não, foi falta sim, tinha que ter anulado. Já a grande maioria dos torcedores do Botafogo vai falar, foi nada, foi um lance de jogo. O cara foi, botou o braço, realmente resvalou no rosto do Patrick, mas nada demais, segue o jogo. O árbitro não marcou nada. E aí, pra mim, nesse lance entra o seguinte, o árbitro viu a jogada. E o árbitro, na interpretação original do lance, entendeu que não era lance para falta. Só que aí vem o VAR, sem esse critério bem definido, chama o árbitro, bota em câmera lenta e, amigo, em câmera lenta, tudo vira falta. Um toque aqui no ombro vira um empurrão se o cara cair no chão. Uma puxada de camisa vira um pênalti assintoso. E por aí vai. Então a falta de critério do VAR é o grande X da questão. A gente pode falar sim que o Botafogo teve esses lances em que foi possivelmente prejudicado, mas tudo que é lance passível de interpretação, vai ter gente que vai achar que foi, vai ter gente que vai falar, não, não foi, não tem condição de marcar. Pô, o cara do Fortaleza tá no ar. Como é que ele vai mudar a trajetória dele no ar? Não tem como. Ele pulou, conseguiu tocar a bola. Aí o Bruno Nazário vai em direção ao gol. Ah, não interessa se o Bruno Nazário vai em direção ao gol. Ele pulou no ar não tem como ele mudar a trajetória. Ele não derrubou de propósito. Só que aí entra aquela, falta sem ser de propósito também é falta? Sim. Mas aí entra a interpretação mais uma vez. Ele teve a intenção? Não teve a intenção? Mesmo não tendo a intenção, isso prejudicou o Botafogo porque iria em direção ao gol? Marca ou não marca? O VAR foi chamado nessa ocasião e o árbitro interpretou que não, aquilo ali não era passível de marcação. O próprio Sandro Meirahit, na transmissão, ele tinha falado que era acidente de trabalho, isso ficou bem marcado para a torcida do Botafogo,
E depois, na própria transmissão, ele mudou a opinião dele. Ou seja, nem o cara que está comentando a arbitragem, ele sabia dizer marcaria ou não marcaria. No primeiro momento ele não marcaria, no segundo momento ele marcaria. E isso acontece em outras partidas, não é só contra o Botafogo. É por isso que eu não sou da opinião de que a gente tem que ficar focando só nessa questão do VAR, da arbitragem. O Botafogo tem que buscar as vitórias apesar da arbitragem. A gente não pode jogar para fazer só um mísero gol. Tem que jogar para fazer 2, 3, 4 gols por partida. Coisa que dificilmente a gente vai conseguir se ficar só jogando no contra-ataque. Ainda tem esse ponto. Se o Botafogo quiser jogar por uma bola, a gente vai estar sempre suscetível a esse tipo de situação. Um erro da arbitragem, uma falta de critério do VAR, e aí aquela vitória que estava na nossa mão, pronto, foi pro ralo, não é mais vitória, é empate. O que aconteceu, por exemplo, diante do Flamengo. A gente errou na posse de bola, entregou a bola pro Flamengo, eles tiveram mais uma chance, chute do Bruno Henrique, bola no braço do Benevenuto, pênalti pro Flamengo. A gente vai falar, não, foi pênalti. Teve gente que acha que não tem que marcar. E aí quando vai pra cobrança do pênalti, teve invasão na área. Ah, tem que voltar. Na regra diz que tem que voltar. Só que vamos combinar? Mais uma vez, não é só contra o Botafogo que isso acontece. Várias vezes você tem invasão na área, saiu o gol e ninguém manda voltar. Tá certo isso? Não, tá errado. Se na regra diz, se tiver invasão na área tem que voltar, então tem que voltar. Só que não acontece isso só contra o Botafogo. Esse é o meu ponto aqui. Não é que o Botafogo seja sistematicamente prejudicado de propósito. É a falta de critério em avaliar os lances que leva a esse tipo de situação. Essa é a minha visão. Eu não vou falar aqui que os árbitros são mal intencionados, que eles já vão para o jogo pensando em roubar o Botafogo, em prejudicar o Botafogo. Eu acho sim que os árbitros são mal preparados e eles vão errar contra vários times. Todos os times vão ter lances em que vão contestar. Isso aqui foi falta, isso aqui era para pênalti, não, isso aqui não tinha que ter marcado nada. Sempre vai ter isso, faz parte do futebol. O que pega é a falta de critério. O VAR veio para melhorar. Só que se ele começar a interferir em jogadas que são interpretativas, mudando a decisão do campo, que foi claramente o que aconteceu diante do Internacional, o árbitro decidiu deixar o jogo seguir, porque na visão dele, naquele lance interpretativo, não foi nada. Só que aí chega depois, o VAR chama, coloca em câmera lenta. Em câmera lenta tudo é falta. Então a falta de critério é o grande X da questão. Teve bola na mão no jogo do Internacional diante do Fluminense, teve bola na mão em jogo do Grêmio, teve bola na mão em jogo do Vasco. Em várias partidas você tem essa situação. Qual é o critério para chamar ou não chamar o VAR? Isso aí foi pênalti? Não foi pênalti? O árbitro viu o lance e decidiu deixar seguir, e aí depois ele revisa o lance e muda? Pô, mas ele estava com a visão clara do lance, por que ele não marcou na hora? Porque na hora ele entendeu que não foi nada. O VAR vai decidir então pelo árbitro? Como é que funciona essa situação? O critério tem que estar bem definido. E a CBF é que tem que fazer esse papel. A cobrança do Botafogo tem que ser em cima da CBF. Não só do Botafogo, de todos os times. Todos os times precisam cobrar a CBF em relação a isso. Quais são os critérios? Em que situações o VAR vai ser acionado? Isso daqui é passível do VAR chamar o árbitro? Ou não? Se o árbitro já decidiu, a jogada se desenrolou e um tempão depois saiu o gol, vai voltar lá na origem, onde teve a roubada da bola? Como é que faz em relação a isso? Tudo isso precisa ter critério. E você, Fogão, você é da opinião que a arbitragem prejudica sim o Botafogo, que eles são mal intencionados? Ou você também vai por essa linha de raciocínio que falta critério nas decisões? Que cada um toma uma decisão de um jeito, não tem um padrão nisso? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários, porque a sua participação é sempre muito bem-vinda. Você concorde com a minha visão ou não? Você pode discordar de mim, pode deixar seu comentário, o debate é muito bem-vindo. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. E convida outros botafoguenses para se inscrever no canal. Dessa maneira vai enriquecer o nosso debate por aqui. Se ainda não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Dessa maneira você não vai perder nenhuma novidade por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.